Um bom dia a todos, um feliz Dia dos Pais, aos nossos irmãos, que pertence à Igreja do Maria Mira e aos demais, a todos os pais. Que Deus abençoe vocês, que tenha um dia maravilhoso junto com seus filhos. Aproveite para curtir esse momento em família, junto com seus filhos. Que Deus abençoe vocês. E a nossa meditação, ela vem falando sobre o exemplo dos pais. E o verso para nós meditarmos está em Gênesis 22, verso 9, que fala o seguinte: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deixou no altar, em cima da lenha. Pense na postura de Isaque em Moriá. O mais natural seria sair correndo, né? Com certeza. Tentar imobilizar o pai ou pedir ajuda aos servos que haviam ficado lá no pé da montanha. Talvez pudesse confrontar seu pai e argumentar com ele, mostrando que essas ordens de Deus poderiam ser apenas sonhos noturnos ou delírios irresponsáveis. Então Isaque poderia ter feito várias coisas para tentar escapar desse momento. Isaque, porém, simplesmente obedeceu ao pai. Ele tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. E, ao ser o propósito de Deus manifestado perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Está em Patriarcas e Profetas, página 152. Há uma grande lição na atitude de Isaque. Os filhos não são o que desejamos que eles sejam, são apenas o que somos. Então, achei muito bonita essa frase aqui, que nossos filhos não são o que nós desejamos, mas sim o que nós somos. Isaque só aceitou fazer a viagem com seu pai e ser amarrado porque antes viu o exemplo de Abraão. O patriarca havia deixado sua terra para obedecer fielmente à ordem de Deus. Aceitou a estranha promessa de ter um filho na velhice. Obedeceu à ordem de sacrificar seu filho. Com certeza, em muitos outros momentos, Isaque viu a profunda fidelidade do pai. Foi educado pelo exemplo. Quando chegou a sua vez, não agiu diferente do que o pai faria. Então, às vezes a gente quer ensinar muitas coisas para os nossos filhos, mas não damos o exemplo, o nosso exemplo. Ensinamos, né? Diz até um ditado popular, né? Que faço o comando, mas não faço o que eu faço. Você está totalmente fora de propósito esse texto aí para o ensinamento entre pai e filho. Faça o que eu faço, assim você vai se dar bem, fazendo as coisas certas, claro. A regra também tem seu efeito negativo. Isso aconteceu com Isaque. Assim como o pai havia mentido sobre sua esposa, dizendo que ela era apenas sua irmã, Isaque acabou fazendo o mesmo. Olha o exemplo, né, negativo aí de Abraão. No Egito e em Gerá, com o faraó e o rei Abimeleque, Deus teve que corrigir o erro de Abraão. Gênesis 12, 13 e 20, verso 2. Na mesma região de Gerá, outra vez com Abimeleque, Isaque também mentiu, dizendo que Rebeca era apenas sua irmã. Gênesis 26, verso 7. Então, o exemplo negativo. Em cima nós vimos o exemplo positivo de Abraão obedecendo a Deus. E aqui o negativo. É uma tremenda verdade. Os filhos não são o que queremos, são o que somos. Afinal, como alguém disse, o exemplo não é a melhor maneira de educar. É a única maneira.
O exemplo é a única maneira de educar. Quer que seus filhos sejam profundamente fiéis a Deus, seja você fiel. Esteja certo de que um grama de exemplo sempre valerá mais que uma tonelada de conselhos. Que nesse Dia dos Pais, nós como os pais possamos ser o exemplo para nossos filhos. De fidelidade a Deus, do estudo da sua palavra, da comunhão com Deus, um momento de honestidade, de companheirismo também com os outros. Então que nós possamos ser dessa forma, semelhante a Jesus, que foi o nosso exemplo maior. Que Deus abençoe você, pai, a sua família, os seus filhos, que você possa ser realmente um exemplo para eles. Obrigado e feliz Dia dos Pais. Amém.